Graça e paz, meus amados irmãos, louvamos a Deus por poder novamente estar aqui, estudar a Palavra de Deus, mesmo que virtualmente, mas nós já agradecemos ao Senhor, porque cremos que estamos perto de reunirmos novamente de forma presencial e podermos estudar a Palavra de Deus. Estamos orando por esse dia. Não sabemos se ainda vai demorar um pouco mais ou não, mas uma coisa nós já sabemos. Nesse dia, muitos de nós estaremos muito mais firmes do que o que éramos antes. Tenho certeza disso. E já louvamos a Deus como o apóstolo Paulo, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos da cidade de Filipos, porque aqueles irmãos estavam colocando em prática aquilo que eles já tinham aprendido da palavra de Deus. E lembro que o apóstolo Paulo disse assim, olha, meus amados, assim como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2, 12 a 13. Paulo sabia que aqueles irmãos estavam praticando aquilo que eles já haviam aprendido. E eu louvo a Deus porque sei que muitos irmãos nossos já estão aí colocando em prática aquilo que já têm aprendido da palavra de Deus. Hoje nós continuaremos estudando os atributos de Deus. Na semana passada nós vimos que Deus é um Deus imutável. E nós estudamos que Ele não muda. Ele não muda nos seus decretos, Ele não muda nos teus preceitos, Ele é um Deus que não muda nas suas promessas, e eu posso descansar, porque Ele também não muda na sua salvação. Ele é um Deus que, ainda que nós estamos vendo muitas mudanças, todos os dias são coisas novas acontecendo, mudanças que às vezes deixam o nosso coração apreensivo, mudanças que deixam a nossa alma meio que inquieta diante de tantas mudanças. Nós temos um Deus que não muda e eu posso descansar nele e confiar plenamente, porque ele é um Deus que não muda. Nós vimos isso na semana passada. Hoje nós iremos estudar que nós temos um Deus que é um Deus justo. E posso também ter certeza que esse Deus me dá segurança. Por mais que nós estamos vendo juízes injustos, leis injustas, situações acontecendo ao nosso redor que a gente fica inquieto com isso, são situações que produzem em nós uma sensação, a hora de insegurança, hora de desejo de justiça, e essa inquietação na nossa alma produz um sentimento, um desejo, que é um desejo de justiça. E eu quero, nas porções da palavra de Deus que nós iremos estudar hoje, ver que nós temos um Deus que é um Deus justo e que nessa justiça eu posso me acalmar. Por isso, quero lembrar também aos irmãos que, ao estudarmos os atributos de Deus, eu devo lembrar que estudar o atributo de Deus é conhecer o próprio Deus, porque ele se revela pelos seus atributos. Nós vimos na semana passada que atributos são características de uma pessoa, e no caso de Deus, todos os atributos são características dele mesmo. Também eu preciso ter em mente que eu só conheço de Deus aquilo que Ele mesmo se revelou a mim. E Deuteronômio 29, 29, a palavra de Deus nos afirma isso, quando disse assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus disse que as coisas reveladas a nós, as quais acabamos de ler em Deuteronômio, elas nos pertencem. Ou seja, foi dadas por Deus a nós, e Ele quer que nós o compreendamos. Também, elas são grandes demais, e elas precisam ser estudadas uma a uma. Por isso, vamos estudando os atributos de Deus,
a cada reunião e tentando ver aquilo que Ele tem revelado para nós e que Ele espera como resposta nossa diante daquilo que nós o conhecemos dEle. E hoje estudamos então a justiça de Cristo. Deus é um Deus justo. E o que isso significa? Quando eu ouço essa palavra, Deus é um Deus justo. Um escritor chamado Walter Thomas, ele disse assim: não devemos pensar de justiça como simplesmente uma qualidade negativa de Deus, pois ela é positiva. Ele não somente está livre do mal, mas se opõe ao mal. Algumas vezes, quando ouvimos falar de justiça de Deus, muitos de nós somos tentados a pensar, lá vem a parte dura do sermão. O pastor vai falar novamente de pecado, de juízo. Mas não é só isso que a gente encontra na justiça de Deus. Na verdade, a justiça de Deus também tem a parte que traz para nós a alegria, porque Deus é um Deus justo, e Ele é justo em todos os seus caminhos. E sua justiça é também santa e é sempre bondosa. Minha oração é que a gente entenda um pouco mais hoje sobre essa justiça de Deus. Por isso, convido a lermos a palavra de Deus no Salmo 145, verso 17, quando disse assim a palavra de Deus, Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos auxilie no que nós temos proposto a estudar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos graça, misericórdia e a ação do Senhor sobre nossas vidas para esse tempo. Sê com os meus irmãos que me ouvem, Senhor. Toma cada um deles em tuas mãos. Que o Santo Espírito do Senhor os ajude a entender, a compreender. Que o Senhor fale conosco e que sejamos direcionados pelo Senhor. E tenhamos certeza que crescemos um pouco mais ao terminarmos de ouvir a tua palavra. E que sejamos desafiados por ela a andar conforme aquilo que nós temos conhecido do Senhor. Assim peço, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. A expressão justo é o Senhor é sinônimo da expressão reto é o Senhor. É o que nós encontramos no verso 17, que diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Um escritor, um teólogo, Wayne Grudem, ele disse que, embora no português justiça e retidão são palavras distintas, quando lemos as Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento, elas são sinônimo. Está tratando justamente dessa ação de Deus, que Ele é um Deus justo, como também é um Deus reto, são sinônimos as palavras. Entendemos que Deus sempre faz o que é certo e o que deveria ser feito. Quando eu leio essa palavra, eu entendo isso. Ele faz isso consistentemente, em qualidade, sem parcialidade. Quando falamos que Deus é um Deus justo, também estamos dizendo que Ele é justo em todas as suas ações e que Ele faz as suas ações, em todas elas, sem parcialidade, e Ele faz isso consistentemente. Devemos saber disso. Isso é o mesmo que dizer que os atos de Deus e, portanto, o seu caráter são sempre corretos e justos. Assim percebemos que a justiça de Deus é evidente na maneira como Ele age e está sempre de acordo com quem Ele é, um Deus justo e santo. Mas como podemos definir a palavra justo? Como podemos dar uma definição de um Deus justo? Um escritor chamado W. Tozer afirma que devemos notar que Deus não é definido pela palavra justo, mas sim que a palavra justo é definida por Deus. Ele não pode ser medido pelo padrão de ser justo. Ele define o padrão de justiça. O que isso quer dizer? Que quem determina o padrão de justiça
é Deus. As suas opiniões, impressões a respeito do que achamos ou discordamos nessa questão, a respeito da pessoa de Deus, da justiça de Deus, não são justas. O que importa é o que Ele mesmo tem definido como justo. E é por isso que nós vamos nas Escrituras. Quando pensamos na justiça de Deus, devemos também saber que ela faz parte do que chamamos de atributos incomunicáveis. A palavra de Deus nos revela que há atributos de Deus que são atributos comunicáveis, como no caso da justiça. Deus compartilha, ou seja, Deus concede ao homem, de alguma forma, também exercer atos de justiça. Claro que de uma forma muito inferior à perfeição de Deus, mas fazem parte dos atributos que Deus compartilha com o homem. Existem outros atributos que chamamos incomunicáveis, como onisciência, onipresença, que esses atributos não se encontram no homem. Quanto à justiça, está dentro desses atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis. Ou seja, Deus compartilha com o homem, Deus as comunica e permite ao homem exercê-lo. Não com a plenitude de Deus, como disse, mas dentro daquilo que Deus espera que o homem exerce, o homem tem sim condições de exercer. Veremos então o que é justiça segundo Deus. Como Deus é justo? Primeira característica da justiça de Deus é essa aqui. Ela é regencial. Deus governa, rege todas as coisas com plena justiça. E quando nós vamos para as Escrituras, no Antigo Testamento, em um momento em que Deus aparece a Abraão, e o propósito de Deus é exercer essa justiça, essa ação justa, a ira dele contra a impiedade de Sodoma e Gomorra, é interessante que Abraão sabia dessa ação regencial de Deus. Quando Abraão, lá em Gênesis 18, 25, Abraão disse assim ao Senhor: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Abraão sabia que Deus governava, que Deus era quem exercia o governo assim sobre o justo, sobre o injusto, e ele tinha esse administrar. É o aspecto da justiça de Deus que exige que o homem seja justo. Deus, após revelar a todo homem o que é reto, espera que o homem faça o que é reto. Há duas revelações de Deus, uma externa e outra interna, que denunciam ao homem o que Deus espera dele. Quando pensamos em Deus administrando, Deus regendo a sua justiça sobre a sua criação, devemos saber disso, que há duas maneiras em que a palavra de Deus denuncia isso. E que ao anunciar isso para o homem, Deus espera que o homem se comporte dentro desse padrão. A primeira é uma ação externa. A Bíblia nos ensina que Deus revela-se ao homem por meio da criação, e o homem fica indesculpável. Ele sabe que há um padrão moral e que Deus se revela por meio da criação, como também Deus se revela por meio da lei escrita. Os mandamentos, aquilo que Deus diz que deve ser feito, que diz que não deve ser feito. Mas também a Bíblia nos ensina que há uma outra forma que é internamente, por meio da consciência. Deus implantou na consciência humana um padrão moral de certo e errado. O homem sabe, Deus implantou isso. E é notável quando nós encontramos um bebê ainda criança, às vezes ele pratica uma ação e logo tenta se esconder, porque ele sabe, na consciência dele, ele sabe o que é certo e o que é errado. O apóstolo Paulo nos traz isso à luz quando ele fala em Romanos 2, o verso 14 e 15, o apóstolo Paulo disse assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena,
tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disto dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. A justiça regente de Deus exige que o homem seja justo, e isto é justo. E o homem sabe disso, por meio da ação externa, criação, a lei de Deus, por meio da ação interna, na consciência, todos sabem o que devem fazer e o que não devem fazer. Quais as implicações disso? Primeiro, que qualquer injustiça é uma obstinação declarada contra a regência de Deus. Qualquer ato injusto que praticamos, ela está sendo uma ação declarada ao ponto de dizer assim: eu não quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Uma outra questão é, toda injustiça, ela é uma tentativa de abafar a própria consciência. Porque sabendo nós o que deve ser feito, quando fazemos o contrário, nós estamos lutando contra a nossa própria consciência. É uma forma de abafar essa consciência. O que leva também ao silenciar de Deus, que é o mesmo que o apóstolo Paulo nos ensina. Quando lemos Romanos 1, olha como o apóstolo Paulo descreve que o homem, após agir abafando essa consciência, o apóstolo Paulo descreve que há uma reação de Deus quando isso acontece. No verso 18 do capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No versículo 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. No versículo 24, por isso Deus o entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. A Bíblia está dizendo que Deus os entregou. Além de exercer um juízo, Deus os entrega. Na medida que o homem vai abafando a sua consciência, chega um momento em que Deus o entrega às suas próprias paixões, às suas próprias ações. A justiça regente de Deus é santa e bondosa. Então, o padrão que Deus usará como medida em seu julgamento aos homens será sua santidade. Ele fará isso porque ele é bom, ou seja, os homens devem reger a terra e suas famílias segundo os padrões santos de Deus. Segundo, as ações bondosas que Deus tem revelado a nós. Foi por isso que ele disse aos maridos assim: santifique as suas esposas, trate-as com amor, com bondade, porque nós temos recebido de Deus esse agir, esse reger, esse conduzir dele, e é debaixo dessa ação de Deus que nós devemos agir e agirmos. A primeira característica da justiça de Deus que temos visto, então, é que ela é regencial. É Ele quem rege, como todas as coisas, inclusive o homem, devem existir e viver. Pois Ele é o Criador, o Senhor, e plenamente justo, nele não há injustiça alguma. Essa é a primeira ação da justiça de Deus, ela é regencial. A segunda característica da justiça de Deus é que ela é retributiva. É a parte da justiça de Deus que condena o pecador. Um pregador americano chamado Paul Washer, ele diz que esta é a verdade mais terrível das Escrituras. A verdade mais assustadora das Escrituras é que Deus é bom. E é horrível saber que Deus é bom porque nós não somos. Então, o que um Deus bom faz com pessoas como nós,
pecadoras. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz que todos nós pecamos, quando diz, pois todos pecaram. Em Romanos 3, o verso 10 ao verso 12, diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ezequiel 18, verso 4, faz eco à sentença que foi dada a Adão e Eva lá no paraíso, quando Deus havia dito a eles, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, esse pregador americano, Paul Walsh, disse o seguinte, se Adão e Eva, e até mesmo a criação, não conseguiu escapar da condenação de um pecado, como você irá escapar de todos os pecados que estão sobre a sua cabeça? E você me diz, mas eu estou muito bem em relação a outras pessoas. Mas você não será julgado por padrões humanos. Você será julgado por Deus, um Deus justo e santo, e Ele tem visto o seu coração. Todo homem tornou-se em Adão um pecador, aquém do padrão proposto por Deus. Todos nós. Por isso ele diz que esta é a verdade mais terrível das Escrituras. Porque ao mesmo tempo que essa verdade revela que nós temos um Deus santo, justo, também revela que nós somos pecadores, indignos. E como então conciliar essas coisas? Por ser Ele justo e santo, Ele não pode contemplar a maldade. Por ser Ele um Deus santo, Ele precisa exercer juízo. A isto o apóstolo Paulo afirma que a ira de Deus se manifesta dos céus todos os dias contra os ímpios. Isso não é uma vingança ou uma tentativa de vingança de Deus, mas é a revelação que a justiça dele tem que reagir contra o pecado e condená-lo. A justiça retributiva de Deus ainda tem uma segunda face. Ela retribuirá cada um segundo o que cada um tenha praticado. Por isso, ela nos ensina, quando lemos a palavra de Deus em Romanos 2, no versículo 6, o verso 8, diz assim, que Ele retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Essa face da justiça retributiva, ela nos ajuda a entender que aqueles que têm andado conforme a vontade de Deus não serão esquecidos. Deus o recompensará. Mas também nos faz entender todas as ações injustas praticadas nesta vida. Eu posso descansar e ter certeza, no dia do juízo, será levado. Eu digo isso porque no mundo em que vivemos com tantas injustiças, nós ficamos tentando exercer justiça por conta própria. E nós temos facilidade para tentar exercer um juízo na injustiça do outro, mas ser misericordioso para conosco. Por isso, devemos aquietar e saber, há um Deus santo e justo, que Ele sim retribuirá cada um de acordo à sua justiça santa e justa. Então a primeira característica da justiça de Deus é que ela é regencial, nós vimos isso. Ele é o Criador, o Senhor, e é plenamente justo que Ele reaja, governe como o homem deve viver. Ele é um Deus que não há injustiça, e o que Ele faz, e a maneira como Ele governa, é sempre santa e justa. A segunda característica da justiça de Deus é que ela é retributiva,
E não posso esquecer que Ele é justo e que Deus há de condenar o pecado, e Ele faz isso porque Ele é santo e Ele não pode aceitar o pecado. Mas alguém ainda pode perguntar, isto não é incoerente com um Deus que também é amor? Para explicar isso, vejamos então a última característica da justiça de Deus. É a característica que chamamos redentiva, ou seja, a redentora. É o aspecto da justiça de Deus que leva o pecador à redenção de seus pecados. Como unir a ira justa de Deus com a graça ao pecador indigno? Pois quando nós lemos Provérbios 17, no versículo 15, o autor de Provérbios escreve assim, que a injustiça, ela é abominável ao Senhor. Olha o texto. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aqui temos o que o pregador americano Paul Washer chama de a verdade mais terrível de toda a Escritura. Primeiro, Deus é justo, reto, santo. Ele não pode fazer nada que contraria o seu próprio caráter. O caráter justo de Deus é bom, pois não seria nada bom termos um Deus injusto. Mas a grande questão é que esse Deus santo e justo, que nós temos a nossa presença, está diante de um pecador injusto. A segunda questão é que nós não somos justos, então. Deus, por ser justo, deve punir a nossa injustiça. Se Deus, que é justo, simplesmente perdoa o injusto, Ele não é mais justo. Uma outra questão é se Deus, que é santo, chama o ímpio para Ele mesmo, para ter comunhão com Ele, então Ele não é mais um Deus santo. Então, como um Deus justo perdoa o ímpio e continua sendo justo? A resposta encontra-se em um lugar específico. Existe um lugar em que isso é possível acontecer. Existe um local descrito. E é interessante que o salmista já conseguia ver isso. Quando ele escreve o Salmo 85, no versículo 10, o salmista prevê esse lugar quando ele disse assim: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Aonde é esse lugar? Aonde posso encontrar esse lugar? Aonde a graça e a justiça se encontram? Há mais de 2000 anos atrás, em uma cidade chamada Jerusalém, em um monte conhecido como Monte Calvário, em uma cruz, naquele lugar, a justiça de Deus e a graça do Senhor se encontraram. É nesse lugar, a cruz de Cristo. Por isso, aquilo que Ele não tinha como cobrar do miserável pecador, Ele cobra na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, continuando assim inalterável a sua justiça e todos os demais atributos dele. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, disse assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. O profeta Isaías já dizia isso. E o profeta Isaías ainda disse mais, Isaías 53:5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz temos a maior expressão da ira justa de Deus.
Mas também temos na cruz a maior expressão da sua bondade. Na cruz, Deus prova seu amor ao salvar o pecador, que também é seu inimigo. Porque os nossos pecados não só foi uma rebeldia, uma desobediência, mas nos constituiu inimigos dele. E o apóstolo Paulo afirma que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, versos 7 a 9. É o único local, é a única forma, o local é a cruz, a única forma de um pecador indigno ter comunhão com Deus Santo, é se esse pecador, primeiro, for recebido pelo ato sacrificial de Cristo Jesus. Um Deus santo e justo jamais poderia aceitar um pecador como eu na presença dele, se não estiver sendo primeiro representado pelo seu Filho justo que pagou pelos meus pecados na cruz. Assim as Escrituras vai nos ensinar que não há salvação fora de Cristo, porque Ele é o único nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Só Ele é justo. Por isso, Colossenses diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quero concluir com Romanos 5, versos 17 e 19, que resume tudo o que falamos. Olha o que diz a palavra de Deus. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por meio de um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, isso aqui referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, referindo-se a Jesus Cristo. Todos os que estavam em Adão se tornaram injustos, filhos da ira de Deus e dignos da ira justa do Senhor. Agora, todos os que estão em Cristo foram feitos filhos de Deus, declarados justos por Ele mesmo, pela justiça de Cristo. A Bíblia nos ensina que assim como em Adão, todos nós nos tornamos pecadores, inimigos de Deus, dignos da ira justa de Deus, agora em Cristo Jesus, nós fomos declarados justos. É diferente se alguém disser que Ele nos tornou justo. É diferente, nós não fomos tornados justos, nós fomos declarados justos. É diferente, porque mesmo sendo um cristão, ainda continuo sendo pecador. Por isso eu não me tornei justo. A Bíblia diz que Deus me declarou justo. É diferente. E só Ele podia fazer isso, porque Ele era o dono da dívida. Eu era o devedor. Eu não posso me autodeclarar inocente. Eu não posso dizer, eu não vou pagar. Ele sim pode, e Ele disse, eu os declaro justo. Porque o preço, o valor do débito, alguém pagou por você. Assim, meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que se quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, mas também a Bíblia diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, todos os nossos débitos, as ofensas, os nossos pecados, Ele levou junto na cruz, e a Bíblia diz que Ele cravou na cruz essas ofensas. A única forma de um pecador hoje ter comunhão com o Deus Santo e Justo é se ele caminhar por meio de Cristo Jesus. Dizendo, eu reconheço que sou pecador, mas eu entendo que o sacrifício que Jesus fez por mim naquele dia, Deus Santo e Justo recebe aquele sacrifício como sendo o meu sacrifício. E eu devo então agora me submeter à vontade santa e justa desse Deus na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a única forma de poder reconciliar a ação santa de um Deus justo com um pecador miserável como eu, tendo comunhão com este Deus santo e justo. Quero fazer aqui algumas aplicações para encerrarmos. E dessas aplicações que faço, a primeira é que a justiça bondosa de Deus nos garante. Deus é bom e justo quanto à sua regência, a forma de governar o mundo. Devo observar, obedecer a sua bondade, a sua bondosa e justa vontade para mim. Eu devo me submeter a isso. Também, ela me garante que Deus é bom e justo quanto à sua retribuição, punição ao pecado. E pensando nisso, isso me garante uma alegria, uma certeza eterna. Porque se Deus é bom e é justo na sua retribuição, significa que se eu estou na pessoa de Cristo, se eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu confio que aquele sacrifício feito em meu favor é suficiente para me tornar um filho de Deus, significa que no último dia do tribunal final, Deus que é justo não cobrará o débito duas vezes. Se Ele já cobrou o débito na pessoa de Cristo, Ele não vai mais cobrar na minha pessoa. Isso me dá total certeza. Alguém vai dizer assim, como é que os cristãos estão dizendo que já estão salvos? É baseado nisso aqui. Baseado na justa ação graciosa do Senhor. Nessa justiça justa, que cobrou da minha pessoa na vida do seu Filho Jesus, os meus pecados. E por Ele ser um Deus santo e justo, não cobrará de novo. Devo reconhecer que mereço a punição de Deus por meus pecados contra Ele, contra a sua criação, contra outros homens. Eu devo saber disso. Também me garante a justiça bondosa de Deus, que Deus é bom e justo quanto à justificação de pecadores, por meio da cruz de Cristo. Devo me alegrar na bondade, na justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos leva à regência plena de Deus, seu governo pleno em nós, a vida eterna, ou seja, nos livra da merecida morte e ainda nos chama de justos e nos recompensa na eternidade. Eu devo, por último, correr para os pés de Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nenhum outro nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos. A Bíblia diz que só em Cristo Jesus o pecador pode ser salvo. E eu preciso fazer isso tendo a certeza que Deus é justo. E por ser um Deus justo, Ele não cobrará o meu débito duas vezes. E se eu entrego a minha vida a Cristo Jesus, significa que meus pecados já foram cobrados na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário. E se Ele cobrou em Cristo, Ele é justo. Ele não cobrará de novo de mim. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você corre muito perigo. Você precisa fazer isso urgentemente. Porque se você ainda não entregou, significa que você continua devedor do Deus eterno, santo e justo. Você precisa entregar. Ao entregar a sua vida, nenhuma condenação mais há. Faça isso. Hoje. Coloque a sua família diante do Senhor.
Coloque a sua vida, coloque os teus diante de Deus e peça que Deus nos ajude a compreender que é um Deus santo e justo e que podemos confiar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós rogamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos a intervenção do Senhor sobre nós e suplicamos, Deus bendito, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a descansarmos e confiarmos nesse Deus santo e justo, nesse Deus amoroso, gracioso, misericordioso, em que todos os seus atributos estão entrelaçados e nenhum está separado do outro, e ao agir com justiça, está agindo também com todos os outros atributos juntos, todas as qualidades juntas. Te louvamos por isso. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça conduzindo o seu povo nessa bendita esperança de um Deus justo que prometeu e cumprirá com o que prometeu e um dia voltará para buscar os seus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que Deus o abençoe, nos guarde, continuamos firmes como aquele que vê o invisível. Que Deus nos sustente, em nome de Jesus.